vamos ver aqui sobre a entrevista psicológica, tá? Como que é feita a entrevista psicológica para o trânsito, com o objetivo de avaliação psicológica para motoristas, né? Bom, como toda entrevista, né? Inicialmente, vamos colocar lá no item 1, né? É a identificação pessoal. Então ali você já vai colocar o nome, sexo da pessoa, data de nascimento, a naturalidade, né? E a mão dominante, tá? Você pode colocar também, acrescentar aí na entrevista, vamos supor que você esteja o quê? Rascunhando, montando aí uma entrevista para depois você digitar e usar essa entrevista, né? Porque eu faço assim dessa forma, né? Às vezes eu pego uma entrevista um tanto assim extensa, eu pego várias sugestões de entrevista e eu monto a minha entrevista de acordo com aquilo que eu estou pretendendo avaliar, né? Com a função a qual a pessoa se destina. Então essa daqui, ela tem todos os dados de identificação pessoal, tem endereço residencial, tá? Estado civil e a escolaridade da pessoa, né? É importante. Se a pessoa tem, por exemplo, o ensino médio, esse ensino médio é regular ou esse ensino médio é completo, incompleto ou esse ensino médio foi um supletivo, tá? Tem muita diferença na hora de você, né, aplicar as tabelas, né, na pontuação dos testes psicológicos. Por isso que é importante saber se a pessoa completou, se é supletivo ou se é regular, tá certo? Você vai também investigar aqui nessa entrevista a profissão da pessoa, tá? Se trabalha, se não trabalha, onde trabalha, né? Quanto tempo já ela trabalha naquele lugar, né? E depois, né, iniciando aí já, então a gente tem essas preliminares, que são os dados de identificação do sujeito, ok? Então agora, iniciando essa entrevista psicológica direcionada ao trânsito, a primeira pergunta que você vai fazer para o candidato é o seguinte: por que que ele pretende tirar a CNH? Ou se for um caso, por exemplo, de renovação, o que que ele pretende renovar a CNH, tá? E aí, ele vai dar a resposta, você vai anotar. Bom, o próximo passo é você saber quem são as pessoas que residem com o candidato, né? E qual a relação de parentesco. Qual o tipo de parentesco? Se é mãe, se é pai, se é irmão, se é tio, né? A idade, estado civil, instrução, ocupação e o salário, né? É importante você investigar a saúde do candidato. Então você vai começar perguntando se ele tem problemas de saúde, né? Se ele sente fadiga, cansaço, né? Se ele trabalha em turno noturno, tá? Se toma bebida alcoólica. E se ele tomou, por exemplo, se ele veio hoje para avaliação e ontem você ingeriu bebida alcoólica, né? Ou se ele veio à tarde, hoje de manhã, ontem à noite, você ingeriu bebida alcoólica? Então tudo isso a gente tem que estar investigando na entrevista, tá? Se a pessoa toma algum medicamento, que tipo de medicamento ela toma, tá? E esses medicamentos que ela toma são por ordem médica? Tem prescrição médica ou não, né? Então tudo isso a gente tem que ver. Se você tomou o medicamento à noite ou se tomou o medicamento pela manhã, logo cedo, então tudo isso, tá? E se a pessoa possui algum tipo de deficiência também. Pode ser uma deficiência física, que às vezes a gente não tenha percebido, né? Uma deficiência às vezes visual ou auditiva, ou outro tipo, né, de deficiência também. E também, gente, com relação
as doenças, porque se a gente está investigando nesse item só as questões de saúde, nós temos que perguntar para o candidato se ele já teve algum tipo de doença cardíaca, câncer, hipertensão, diabetes, epilepsia, tonturas, quedas repentinas, cãibras e outras, tá? E também saúde tem a ver com problema psicológico. Se a pessoa tem, por exemplo, ansiedade, agressividade, irritabilidade excessiva, depressão, insônia, dificuldade de memória, de atenção, tá? E aí a gente vai pedir para a pessoa falar a respeito dessas dificuldades dela, né? E também, se caso ela já fez algum tratamento, né, com o médico ou se fez algum tratamento com o psicólogo, né? Porque às vezes o que acontece? A pessoa ela vai no médico fazer um exame, né? Ou mesmo no psicólogo vai fazer uma avaliação para emprego, né? Como exames para admissão, exames admissionais, né? Mas aí a pergunta é a seguinte: se ela já fez algum tratamento com o médico, com o psiquiatra ou com o psicólogo, mas de que ela tenha procurado por iniciativa dela, é diferente. Sobre a situação familiar desse candidato, então aí você vai investigar sobre a família dele, tá? Se há ou houve alguém da família com dependência de álcool ou com dependência de droga, né? Se houve ou há na família alguma pessoa com alguma doença grave, quais são as atividades de lazer, os hobbies da família e dele também. E por fim, ele pede para ele descrever como é a família dele, tá? Bom, então, boa noite para vocês, um grande abraço, tá?